Oi, Só fala, fazer um Mauro. registro de mais uma atitude infantil do senhor Gabriel Barbosa, que após o jogo Ah, sim, é verdade. Bom desfila ponto. do gramado balançando uma camisa do Palmeiras. Os patrocinadores do Flamengo devem achar ótimo, né? Que ele use a camisa do adversário para balançar ali, Que mundo ele vive, supostamente né, meu? comemorando. Uma atitude absolutamente infantil, imatura, mais uma, aumentando uma área de atrito. Ninguém é idiota, ninguém é tolo, ninguém é babaca para não perceber que isso é uma provocação. Né? Um jogador que pede minutagem e que, quando joga 90 minutos, nada faz de relevante, como sábado, quando esteve em campo no Morumbi contra o São Paulo e fez mais uma atuação pálida. Né? Aquele que hoje comanda o ataque, que é o Pedro, quando era reserva, entrava faltando alguns minutos e metia gols. Ele, quando entra, nada acontece. No dia que bateu um pênalti, parecia que tinha feito o gol da final da Copa do Mundo. Né? Quando deu uma assistência, parecia que ele tinha virado um jogo que estava 3-0 para 4-3. Quem fez isso foi o Hendrick, ano passado, não ele. Então, assim, é muita infantilidade, é muita imaturidade. Eu escrevi agora há pouco na rede social algo que, evidentemente, me refiro aqui ao Gabriel, é que essa provável contratação que o Palmeiras fará no começo do ano, que vai ser a mais badalada do começo de 2025, caso se concretize, é uma espécie de cavalo de Troia. Só que de dentro desse cavalo não vão sair soldados inimigos, mas um combo de problemas, como vaidade, insubordinação, egocentrismo, individualismo e, se nada mudar radicalmente, pouco futebol. Queria que você comentasse sobre isso, de fato, né? Assim, e na verdade não é nem exatamente uma coisa sutil, né, que o Gabriel Barbosa faz, que ele fala, ah, não, pô, o cara trocou a camisa lá e estava comemorando, rodou a camisa e tal. Não, né, a camisa do Palmeiras, o time que, em tese, já fez uma proposta para ele, que a Leila negou, né, falou que não tem negócio, que por enquanto não tem nada, tarará, ontem ela falou sobre isso. Mas aí ele vai lá com a camisa do Palmeiras, que é o time que pode estar contratando ele ou tentando contratar, e roda a camisa no fim do jogo depois de uma classificação. Né? Não é exatamente muito sutil, né, o que o Gabriel Barbosa faz, né, o Arnaldo. Nesse período de hibernação, o Mauro já tem os meses. Quantos meses de hibernação futebolística, Mauro? Ele não joga nada há 22 meses, desde o final da temporada 22, que acabou em outubro, estamos em agosto. Salvo alguns raros momentos ali, né? Lampejo. Lampejos, assim, jogo grande. O jogo de ontem ele nem é cogitado para entrar. Então, Mudou tudo. Entra zagueiro, entra. Ele não entra, porque não vai acontecer é isso, nada. Nisso aí é não dá isso que para me chama a criticar o atenção. professor Tite. Exato. É isso que me chama a atenção, porque nesse período de hibernação, 22 meses, ele mandou já beijinho pro Dorival, botou a camisa do Corinthians, agora gira a camisa do Palmeiras e tudo mais. E futebol mesmo, nada. E, de fato, como o Mauro está falando agora, nessa parte final, ele não ser cogitado por um jogo desse, e ele que era sempre um jogador de partidas decisivas, de momentos importantes, sendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, né? Se saísse um gol do Palmeiras, e ele segurava a bola e ele faria. Cara, ele não ser cogitado por um jogo desse, acho que representa bem esse período de declínio, né, de hibernação futebolística, que a gente não sabe se não, né? E acho que o Flamengo passou a ser dependente do Pedro, né? Porque o Pedro tem que jogar todos. Quando ele não joga, você não tem opção. E o Gabigol não é cogitado, né? Numa partida que dificílima, que representava a sobrevivência ou não do time na Copa do Brasil, ele nem é cogitado para entrar. Acho que esse retrata bem o momento que ele vive atualmente. Muito bem, ó, só para não deixar passar, o Éder aqui fala que no impedimento do gol que foi marcado impedimento, a linha é traçada errada ali, em uma parte do corpo deveria ter sido outra, ele falando que o gol deveria ter sido validado. Vou falar o que eu sempre acho. Essa tecnologia aí utilizada aqui no Brasil não é da NASA, não é da Boeing, é daqui da Galeria Pagé. Os caras não têm precisão nenhuma, pode ser como pode não ser, mas as regras são essas daí. É assim que é para um lado e para outro sempre. E aí traça a linha de um jeito ou de outro. É assim que acontece. A galera que engoliu esse papo de que o VAR ia acabar com as imprecisões, que aceite agora. Ô, Né? É Tironi, assim que e é. Oi. é bom lembrar, ontem, o primeiro gol foi dado como legal pelo VAR. Eu achei que os dois eram visíveis a chamado olho nu, tá? Para mim era bem claro ali, que tava legal, o Vitor no primeiro gol, né? E depois o impedimento do Flávio. Dava para perceber. O primeiro gol, se não houvesse VAR, seria anulado. Erro. Seria erro, né? Correto? Dentro Uhum. da Isso, ótica do VAR. E o outro gol seria validado. Simples isso. assim. Então, assim, cara, não dá para reclamar. Reclamar de arbitragem
Aí não dá, gente, pelo amor de Deus, né? Aí não dá, realmente. E ontem O foi um Palmeiras jogo reclamar de que... arbitragem. E a expulsão do Rafael Veiga no Rio que não aconteceu? Pisão na teve altura do meião. A recomendação teve é cartão vermelho. E a o, CBF ainda deu uma desculpa esfarrapada lá para sustentar a decisão da arbitragem. Para com isso. teve o possível, o suposto pênalti lá, que a bola bateu na mão do cara, que Pô, no o braço Brasil está poderia aberto, ter dentro da sido área. dado, exatamente. Então, Amorteceu a bola. O cara amorteceu a bola. é, Ele eu não acho foi que um bloqueio, foi um amortecimento. Ele matou a bola com o braço dentro da área. E o cara joga com o braço aberto, que é isso que é? Porra, que é isso? Tá equilibrando aí na corda bamba, pô? Ficar com o braço eu aberto? também acho Quer que dizer, é o o jogo risco que ontem não corre. o jogo ontem nem de longe pode ser explicado pela Ah, arbitragem, o que deixa a reclamação do Abel mais maluca ainda, né? A mão lá, o gesto obsceno do Abel mais sem noção ainda. Muito mas bem. sabe o que eu acho pior? Só para finalizar essa questão, que acho que assim, vale para o Abel, vale para o Zubeldia, vale para um monte de profissionais que ficam à beira do campo. E jogadores também estão fazendo isso agora, as reservas e tal. Os caras vão para o jogo de futebol como se toda e qualquer marcação da arbitragem fosse contra eles. Gente, Isso, isso o é uma tempo coisa todo. doentia já. Como se toda e qualquer. Não é uma reclamação pontual aqui e ali. É tudo. Tudo. Lateral, é tudo. Mas isso, como diz bem o Arnaldo, não é uma exclusividade do Palmeiras. O Palmeiras é mais, digamos assim, sofisticado nesse quesito. É método. A palavra perfeita do Arnaldo. Método. Porque é uma forma de você manter pressão no árbitro o tempo todo e tornar difícil qualquer decisão que ele tenha que tomar contra o time da casa. Vimos no jogo contra o Cruzeiro uma anulação absurda de um gol no Allianz Parque, que o árbitro não teve coragem, ele falou-se tanto em coragem, não foi? Não teve coragem e não teve gesto obsceno. Né? E no ano passado, um pênalti no Everton Ribeiro, no jogo Flamengo e Palmeiras, que foi empate, claríssimo também, dentro da área, foi empurrado pelas costas e nada foi marcado. Então é método, gente. Claro que é método. Ninguém está afim aqui de fazer nada pelo futebol brasileiro, nem foram contratados para isso. São contratados de um clube e trabalham para o clube. Ponto final. É isso. E agora qualquer marcação, aí você falou, lateral, falta, qualquer coisa, é, virou um debate sobre arbitragem. Acho bem chato isso. Bom, o Corinthians se classificou, Arnaldo, 0-0 contra o Grêmio no Couto Pereira. O herói foi o Hugo Souza na cobrança de pênalti. Defendeu o pênalti e a galera já tá falando, não, ele tá comparando com o Cássio, e falando que o Corinthians já quer antecipar a compra dele, porque ele pertence ainda ao Flamengo. Fato é que o Corinthians passou. Num jogo bem ruim, né? Vamos falar português, claro. Foi o Grêmio e Corinthians nivelado meio por baixo, né? Dois times bem limites, né? São times bem distantes hoje de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. O Corinthians consegue uma classificação numa noite que tudo deu certo, né? A estratégia do Ramon Dias de preservar 4 principais jogadores para o jogo do Brasileiro contra o Bragantino no sábado, né? Sobretudo o Garro no banco de reservas. A escalação com 3 zagueiros para espelhar o Grêmio e levar possivelmente o jogo para os pênaltis foi a estratégia desde o início e acabou dando resultado. O Hugo pegou né? Mas os jogadores do Grêmio, aliás, o Edenilson, que já foi um cobrador de pênaltis exemplar, ele perde pênalti agora de uma forma, né? Os jogadores Incrível, dele, o né? Pavão, chutaram a bola para fora do estádio, praticamente, do Couto Pereira. Não quero dar uma de adivinho, mas quando ele foi para a bola, eu falei, putz, que cara de que vai errar. Aí ajeitou a bola, não ajeitava, ele tem um de método de bumba na bater luva. falando em método, né? Ele tem um método de bater pênaltis que é sem tomar distância, é só trocar a passada, né? Ele tem que ser bom, bastante hábil para fazer isso. Ele foi bom nisso e já não é mais bom em fundamento algum, o Edenilson, né? E o Grêmio fica pelo caminho. O Corinthians avança. É bem provável, viu, Tironi? Eu acho bem provável. Agora não é uma coisa que o Corinthians seja um dos times em frente tripla ao fim de agosto. Frente tripla não é brigar pelo título brasileiro, é estar disputando o brasileiro, mas vivo nas duas Copas, né? Porque o adversário nas Copas Sul-Americanas é o Bragantino, que é um time muito frágil em termos não tecnicamente, nem fisicamente, frágil emocionalmente, né? Mostrou isso na eliminatória contra o Atlético Paranaense. E o Frágil de Corinthians competitividade. o Corinthians teve contra o Grêmio uma vantagem que ele terá contra o Bragantino, né? O Corinthians joga só ele mandando nesses, né? Então o jogo ontem em
Curitiba, muita torcida do Corinthians atrás do gol, muita, porque tem muito corintiano em todo lugar do Brasil, no Paraná, então, nem se fala. E vai jogar contra o Bragantino como visitante na terça-feira em Ribeirão Preto, ou seja, né? Então, quis o sorteio que o Corinthians enfrentasse do tem em campo hoje, não tem mando. Isso desequilibra completamente uma eliminatória. Então, tinha isso ao seu favor na Copa do Brasil, aproveitou, inclusive os pênaltis são batidos ali naquele gol. E na Sul-Americana vai ter essa vantagem de pegar o Bragantino no primeiro jogo em Bragança, em Ribeirão Preto, e não em Bragança, e definir na sua casa. A questão é, né, Tironi, o brasileiro no meio dessa frente tripla. No ano passado, o Corinthians foi levando. Ele foi se classificando na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e no Brasileiro ele conseguia se manter numa margem minimamente, literalmente, distante do Z4, que era 1 ponto, 2 pontos, né? Foi assim o tempo todo. Jogou semifinal de Sul-Americana e semifinal de Copa do Brasil. Foi até as 2 semifinais. E no Brasileiro ele conseguiu se manter. A questão agora é que no Brasileiro ele está na zona de rebaixamento, né? Então essa classificação, eu acho que ela tem muito valor se o Corinthians conseguir vencer o Bragantino sábado pelo Brasileiro. Se não conseguir vencer, se continuar na zona de rebaixamento, vai ter uma coisa muito dura que vem pela frente no Brasileiro, Fluminense, Fortaleza, Flamengo e Botafogo, que podem tornar o Brasileirão um calvário. Já está sendo, mas então isso para a autoestima dos jogadores, para o torcedor. Classificar é sempre bom, nunca é ruim. Nunca é ruim ganhar. Nunca é ruim. Mas o jogo mais importante é o de sábado contra o Bragantino pelo Brasileiro. Muito bem. Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, vocês serão dispensados um pouco mais cedo, porque a Domi vai falar sobre Olimpíada aqui com a gente. Deixa eu só falar como é que ficou nossa enquete. Ó. Quem tem mais razão em reclamar da arbitragem? Flamengo, 58%. Palmeiras, 13%. Os dois, 9%. Nenhum dos dois, 20%. Maurão, Arnaldo, valeu.